Olá! Você, como eu, deve ter acompanhado muitos desenhos animados na sua infância, não é mesmo? Eu me lembro que eu gostava muito do Tio Patinhas. Aliás, antes de falar do Tio Patinhas, eu sempre torci para que o Coiote pegasse o Papaléguas, para que o Tom vencesse o Jerry e para que o Pink Floyd e o Cérebro dominassem o mundo. Você também já deve ter torcido por isso, não é? Mas enfim, hoje o vídeo eu queria falar um pouquinho sobre um episódio que eu lembrei, há pouco tempo atrás, do desenho do Tio Patinhas. Me lembro que ele estava sentado numa montanha de dinheiro, porque o Tio Patinhas sempre foi muito conhecido por ter muito dinheiro, não é? E ele estava sentado em uma montanha de dinheiro e tomando banho com esse dinheiro e jogando dinheiro pro alto, né? E aí, durante o episódio, acontecem vários fatos que fazem ele ir perdendo o dinheiro dele. E em dado momento ele não tem mais casa, não tem carro, não tem onde morar, não tem nada. E ele fica muito pobre. Não é? E ele está andando pela rua, andando até que ele acha uma moeda que valia muito. Né? Ele pega aquela moeda, continua andando e de repente ele vê um monte de meninos pescando, não é? E ele oferece aquela moeda pelos muitos peixes que aqueles meninos tinham pescado. E os meninos, claro, que aceitam, né? Porque era o dinheiro e tal, e trocaram os peixes por aquela moeda. O Tio Patinhas pegou aqueles peixes, levou até uma venda, até um mercado e vendeu aqueles peixes para o dono do mercado. E com aquele dinheiro ele compra uma lambreta e a história, o episódio vai se passando com uma série de trocas que ele vai fazendo até que no final ele consegue recuperar a sua fortuna. E o que eu aprendi com este desenho, com esse episódio do Tio Patinhas? Que as pessoas ricas, as pessoas mais prósperas, elas mesmo que percam todo o seu dinheiro, elas uma hora ou outra conseguem recuperar. Elas conseguem empreender e voltar a ser rico novamente. É por isso que você vê passando em televisões, em vários programas aí, pessoas que ganharam na Mega Sena, ganharam na loteria e passado algum tempo essas pessoas voltaram a ficar pobres. Porque elas ganharam muito dinheiro, mas não estavam preparadas no seu mindset para poder prosperar. Através desse vídeo hoje, eu quero te ensinar 5 lições que toda pessoa próspera tem. Essas lições não sou eu quem falo, certo? São pesquisas já feitas que mostram como as pessoas ricas, como os grandes donos de fortunas tendem a agir. Então anota aí, das 5 lições, a primeira é: eles fazem planos grandes. Se o Tio Patinhas tivesse pegado aquela simples moeda e tivesse gasto como um plano pequeno, por exemplo, eu vou comprar aqui um carrinho e vou começar a trabalhar para uma empresa para eu começar a ganhar o meu salário. Provavelmente ele não iria conseguir retomar toda a sua fortuna. Mas não, ele tinha planos grandes, então ele trocou aquelas moedas por peixes, depois ele pegou aqueles peixes, vendeu para o mercado e assim foi trocando até ele recuperar todo o seu montante. Olha que plano grande. E quando começa o ano, nós temos a tendência de fazer algumas metas, planos, né? Vou começar a academia, vou trocar de emprego, vou estudar, vou voltar à minha faculdade. São N planos. Só que na sua grande maioria são planos pequenos. Não que seja pequeno no seu valor, mas pequeno no seu prazo. Né? Pequeno no que tange o prazo de você atingir esse plano. É coisa que você vai atingir em 1 ano, 2, 3, 4 anos no máximo. Né? A gente não temos o costume de nos planejar para daqui 10 anos, onde nós vamos estar. Daqui 20 anos, onde nós vamos estar. Qual o futuro que nós queremos para os nossos filhos. E a gente não pensa tão longe assim, vamos pensando pequenos e aí vivemos no pequeno. Então, primeiro, aprenda a fazer planos grandes. Segunda lição que grandes fortunatos aí têm, eles são corajosos. E ser corajoso é você ir para cima, não é? É você acordar de manhã com a coragem de vencer. Não é você não ser preguiçoso, né? Não dormir muito, não acordar muito tarde. É você ser corajoso para vencer, não é? Ter essa predisposição para vencer. Terceiro, eles enfrentam os seus medos.
Tem muita gente que tem medo, por exemplo, de falar em público. E aí? Você não enfrentando o seu medo, você não vai falar em público. Para você vencer o seu medo, você tem que enfrentar o seu medo. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e te indicar um livro que eu acho sensacional, que chama O Poder do Hábito, tá? É um livro que te ensina a criar hábitos e te ensina a abandonar aqueles maus hábitos que você tem no seu dia a dia. Além então de fazer planos grandes, ser corajoso, enfrentar os seus medos, a quarta lição que a gente aprende com as pessoas que têm muito dinheiro são que elas arriscam. Sem você arriscar, você não cresce. Você já viu alguém enriquecer só colocando dinheiro na caderneta de poupança? É muito difícil, a não ser que a pessoa já comece a colocar valores muito grandes. Claro que a caderneta de poupança é um primeiro passo. Mas para você enriquecer, para você fazer uma fortuna, você precisa se arriscar. Seja abrindo um negócio, seja investindo em ações, seja comprando um imóvel para depois revender. Ou seja, qualquer coisa que você for investir, você precisa se arriscar. Se você não se arriscar, você continua na sua zona de conforto e dificilmente você sairá da situação que você está hoje. E a quinta e última lição que eu aprendo com pessoas que têm pensamentos grandes. Elas têm a sua rede de contatos. Elas têm o seu network. Elas têm pessoas que elas sabem que vai comprar. O tio Patinhas, por exemplo, ele para comprar aqueles peixes, ele tinha que saber aonde que ele ia vender aqueles peixes. Não era que ele estava andando e simplesmente encontrou do nada. Ele tinha conhecidos. E eu te pergunto, quem são os seus conhecidos? Quem são as pessoas que podem te levar para o topo? Quem são as pessoas que podem influenciar a sua vida positivamente? Com quem você tem andado? Dizem que diga-me com quem tu andas e direi quem és, não é? E outra máxima é a seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você anda. E eu te pergunto, quem são as 5 pessoas que você tem passado o maior tempo da sua vida? Uma dica que eu te dou: encontre amigos, familiares, pessoas que têm grandes visões, pessoas que já enriqueceram, pessoas que estão no caminho do enriquecimento e comece a andar com elas. Comece a tomar um café com elas, a convidá-las para almoçar, né? Frequente a casa dessas pessoas, converse, convide, procure estar mais próximo dessas pessoas. E lembre-se, você será a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. E é por isso que eu te pergunto, quem é que você tem passado mais tempo? Pessoal, essas foram nossas 5 lições, né? Um vídeo aí trazendo um pouquinho do desenho do tio Patinhas e alguns ensinamentos para a nossa vida também. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir o nosso canal aí no YouTube, curtir a nossa página no Facebook, porque eu vou tentar mês a mês passar 1, 2, 3, quem sabe um vídeo por semana aí para alimentar a sua reserva de conteúdo e contribuir mais com a sua vida. Sucesso e até a próxima!